Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa sexta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante você encontra aqui nesse vídeo de forma rápida e resumida, beleza? A gente vai começar depois da vinheta. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a possibilidade do Vasco jogar em Florianópolis. A partida contra o Grêmio pode acontecer em Florianópolis. A gente vai falar também sobre a possibilidade de Vasco e Fluminense acontecer no estádio Newton Santos, o Engenhão, mas isso tem que ser definido rápido, né? Inicialmente a ideia é ser em Cariacica, no Espírito Santo, mas enfim, a gente vai conversar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre o atacante Serginho, o herói da permanência no ano passado, que pode ir para o Criciúma, né? Nessa sequência aí de temporada. Falaremos sobre IR Mina e também sobre Souza e Alex Teixeira, que serão apresentados hoje. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo falando aqui da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama. O QR Code está aparecendo na sua tela e você, colocando ali a câmera do seu celular, você já é direcionado ao site da FUT Fanatics, que te dá 10% de desconto na sua primeira compra se você utilizar o cupom MACHÃO10, beleza? MACHÃO10 te dá 10% de desconto na primeira compra. E a promoção do dia lá na FUT Fanatics é essa que está aparecendo na sua tela, tá naquele precinho camarada, beleza? Eu vou deixar o link aqui também na descrição desse vídeo, você já vai direto para esse produto que está aparecendo na sua tela. FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vou começar esse vídeo aqui falando sobre a partida Grêmio e Vasco da Gama, né? Que será o próximo jogo do Vasco depois do Atlético Mineiro. O Vasco joga nesse domingo contra o Galo lá em BH e depois no outro domingo, né, dia 28, o Vasco vai para a cidade, não está definida ainda, né, mas provavelmente pode ir para a cidade de Florianópolis para enfrentar a equipe do Grêmio. O Grêmio entrou em contato com a CBF para saber da possibilidade de utilizar o estádio Orlando Scarpelli do Figueirense na partida contra o Vasco no dia 28 de julho. O Figueirense colocou o estádio à disposição e as conversas estão em andamento. Então você aí de Florianópolis e região, eu sei que tem muito vascaíno ali em Santa Catarina, já fique de olho aí porque a partida contra o Grêmio pode acontecer na cidade de Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli. Beleza? Belezinha? Vamos continuar falando aqui sobre estádio, porque a partida Vasco e Fluminense, o clássico, né, pelo Campeonato Brasileiro, iniciozinho do segundo turno, né? Esse jogo pode acontecer no Engenhão. O presidente Pedrinho falou que existe essa possibilidade de Vasco e Fluminense ser realizado no estádio Newton Santos. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, vai se reunir ali com o Pedrinho e também com o John Textor, né? Que é o dono ali da SAF do Botafogo, e existe essa possibilidade. Inicialmente, esse jogo está previsto para a cidade de Cariacica, lá no estádio Kleber Andrade, né, no Espírito Santo, mas pode mudar para o Newton Santos. Na tabela da CBF ainda está lá como a definir, né? Ainda não tem uma definição, mas em breve a gente deve ter aí essa confirmação de onde vai ser o jogo, né? Eu sei que a galera do Espírito Santo está aí ansiosa, quer esse jogo no Espírito Santo, mas eu particularmente acho que esse jogo tem que acontecer aqui no Rio de Janeiro, principalmente pelo fator mando de campo, né? Porque no primeiro turno o Fluminense jogou no Maracanã com a torcida do Vasco tendo que ficar lá no cercadinho, né? Só com 10% da carga. Então, o Vasco tem que botar esse jogo aí. Eu queria em São Januário, tá? O BEP não quer liberar Vasco, Fluminense e São Januário, mas sinceramente, eu acho que se o Pedrinho, a diretoria, desse uma forçadinha lá, pressionasse ali o BEP, daria sim o aval para esse jogo acontecer em São Januário. Um Vasco e Corinthians, por exemplo, é muito mais arriscado do que um Vasco e Fluminense. Já tivemos Vasco e Botafogo esse ano em São Januário. Não entendo assim o motivo para não acontecer Vasco e Fluminense em São Januário. Eu acho que se a diretoria sentasse ali para conversar com o BEP, aconteceria essa liberação. Mas talvez, como é um clássico, né, talvez a diretoria do Vasco esteja pensando também no retorno financeiro e queira colocar esse jogo no estádio maior. Aí até faz sentido ir para o estádio Newton Santos, né?
do Botafogo, que cabe realmente mais gente do que São Januário. Mas Cariacica, sinceramente, a capacidade lá não é tão maior assim do que o estádio de São Januário. E antes que a galera fale alguma coisa, eu sou capixaba, tá? Eu moro no Rio de Janeiro, mas sou capixaba, adoro o Espírito Santo, mas acho que esse jogo em especial contra o Fluminense, a gente tem que exercer o nosso mando de campo e jogar contra o Fluminense, se possível, em São Januário. Se não der, vamos pro Engenhão, deixa o Fluminense lá no cercadinho, e é isso aí. Mas a definição deve acontecer aí nos próximos dias, a gente vai acompanhar e tendo mais informações, a gente vai trazer aqui no canal. Quero a sua opinião, esse Vasco Fluminense, tu quer aonde? Deixa aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante. Bom, vou falar agora aqui sobre o atacante Serginho, né, que foi o herói da permanência do Vasco no jogo contra o Bragantino, né, no ano passado. Marcou o gol que garantiu o Vasco na primeira divisão. E o Serginho não vem sendo muito utilizado nessa temporada, praticamente não foi utilizado, né, nessa temporada, e está despertando o interesse do Criciúma. A informação dos companheiros da página Arena Cruz Maltina é que o Criciúma tem interesse na contratação do atacante Serginho. O clube catarinense buscou informações e iniciou conversas para poder contar com o atleta até o fim do Campeonato Brasileiro. Então, uma negociação que ainda está em fase inicial, mas o Criciúma tem interesse na contratação do atacante Serginho, que sinceramente não está sendo utilizado pelo Vasco, né? E eu acho que o ideal seria realmente, enfim, o Serginho seguir aí a carreira dele em um lugar onde ele possa ter mais minutos. Aqui no Vasco, aparentemente, o Serginho realmente não vai ser muito utilizado, né? A gente vai acompanhar isso e tendo mais informações, né, mais atualizações, a gente traz também aqui no canal Machão da Gama. Vou falar agora aqui sobre o zagueiro IR Mina, né? Zagueiro que aqui no Brasil jogou no Palmeiras, uma passagem muito boa. Depois foi para o futebol europeu, jogou ali no Barcelona, no Everton, né, da Inglaterra, e agora está no futebol italiano. O Vasco tem interesse na contratação desse jogador. E lá na imprensa colombiana, inclusive, a informação é que o Vasco teria avançado na contratação do zagueiro IR Mina, mas não é uma negociação assim simples de acontecer. Inclusive, algumas informações dão conta que o desejo do zagueiro nesse momento é continuar no futebol europeu, né? Ele não teria esse desejo de retornar ao futebol brasileiro nesse momento. Por isso, não é uma negociação fácil de acontecer. Mas o Vasco tem um interesse aí na contratação do zagueiro Mina, e o Vasco busca realmente a contratação de um zagueiro, né? Ontem o Pedrinho, em entrevista após o sorteio da Copa do Brasil, garantiu que o Vasco vai buscar aí 1 ou 2 reforços, né, para essa sequência do campeonato. O Vasco que já apresentou 4 contratações nessa janela de transferências: Felipe Coutinho, o Emerson Rodrigues, Souza e Alex Teixeira, e deve buscar aí mais 1 ou 2 contratações nessa janela ainda, e um zagueiro é prioridade. Talvez esse zagueiro seja IR Mina, a gente vai acompanhar e tendo mais informações a gente traz aqui. E já que eu falei de Souza e Alex Teixeira, os dois serão apresentados nessa sexta-feira, no dia de hoje, 1h30 na Vasco TV, né? 1h30 da tarde teremos a entrevista coletiva de Souza e Alex Teixeira apresentados ali de forma oficial pelo Gigante da Colina. Inclusive, os dois já estão no bid, né, da CBF. A CBF atualizou o bid no último dia 15 e os nomes de Souza e Alex Teixeira já constam ali no cadastro da entidade. Ambos já podem estrear no jogo contra o Atlético Mineiro no final de semana. Isso provavelmente a gente vai saber no dia de hoje, né? Com certeza vão perguntar os dois sobre isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!